Fala concurseiro, concurseira, professor Fabiano Pereira na área, para mais uma aula do nosso curso Direito Administrativo Exemplificado, aquele curso completaço para você gabaritar as questões de prova, e para você nunca mais enxergar a disciplina de Direito Administrativo como algo dificílimo, como algo complexo, como algo extraordinário. Não! Direito Administrativo é muito fácil desde que você aprenda como estudar. Depois disso, você vai gabaritar as questões de prova. E lembre-se, viu? Seu compromisso comigo é o seguinte, já chegou aqui no vídeo, dá o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda ou não é inscrita, porque aqui tem muita qualidade de conteúdo para você, praticamente todos os dias. Você me segue, você já sabe, né? De segunda a sábado tem vídeo postado para você aqui, das mais diversas disciplinas, vídeos de orientação. Então, se você realmente está interessada em alcançar um novo patamar na sua preparação para concursos públicos, aqui é o seu lugar. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre fundações públicas. Para responder as questões de prova, esse tema é muito simples, esse tema é muito tranquilo. Dificilmente você vai ter uma banca se aprofundando no tema fundações públicas, dificilmente. Então aqui eu vou ser muito objetivo, vou ser muito direto, para que você realmente possa entender o que é necessário sobre esse assunto e gabaritar, aqui não tem conversa, é acertar todas as questões na hora da prova. Vamos lá então. Quando a gente fala em fundações públicas, a primeira coisa que você tem que ter em mente sobre a fundação pública é que elas podem ser de direito público ou de direito privado. Vamos fazer o seguinte, vou fazer um esqueminha aqui para ficar mais fácil você entender essa expressão fundação pública. Vamos lá, ó. Não, desculpa, vamos fazer diferente, ó. Vou ampliar esse esquema, vou colocar aqui, ó. Fundação. Essa expressão fundação é uma expressão genérica. Por quê? Porque nós podemos ter dois tipos de fundação. Nós podemos ter a fundação privada ou podemos ter a fundação pública. Gente, fundação privada a gente não estuda aqui no direito administrativo. O que é a fundação privada? É aquela fundação instituída com bens, com patrimônio privado. Por exemplo, Fundação Roberto Marinho. A princípio, né, não foi o governo que colocou dinheiro ali para se criar essa fundação. Fundação Rei Pelé, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Itaú, Fundação Bradesco, são fundações privadas. Num determinado momento, um grupo de pessoas, uma empresa, uma pessoa específica, destinou uma parte do patrimônio para se criar aquela fundação. Foi o caso, por exemplo, da Fundação Ayrton Senna. Então, Ayrton Senna, enquanto era vivo, ele tinha esse projeto de criar uma fundação. E a irmã dele sabia disso. E aí ele faleceu, o que a irmã fez? A irmã chegou e falou assim, olha, eu vou então destinar uma parcela do patrimônio de Ayrton Senna, que é meu irmão, e vamos criar a Fundação Ayrton Senna. Então, nós tivemos ali uma junção de patrimônio privado que foi convertido numa atuação de assistência social. Então, aquele dinheiro de herança da Ayrton Senna foi convertido em uma fundação privada para auxiliar crianças e prestar serviço na área social, envolvendo crianças de uma forma geral, infância, né, juventude, de uma forma geral. Pronto, essa é uma fundação privada. A fundação privada pode receber dinheiro público? Pode. Em vários momentos, essa fundação privada pode receber uma dotação orçamentária, pode receber recursos públicos, sem problema algum, sem estresse. Só que isso a gente estuda é lá no direito civil, tá bom? É lá no direito civil. Aqui no direito administrativo a gente estuda a fundação pública. E quando a gente fala em fundação pública, existem dois tipos de fundação pública. Nós temos a fundação pública de direito público, fundação pública de direito público e a fundação pública de direito privado. Então, fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. São dois tipos de fundação. Gente, essa fundação pública de direito público, ela também é chamada pelo Supremo Tribunal Federal de fundação autárquica
fundação autárquica ou autarquia fundacional. Autarquia fundacional. Por que fundação autárquica ou autarquia fundacional? Porque a fundação pública de direito público é uma fundação que vai usufruir de todas as mesmas prerrogativas que são concedidas às autarquias, aquelas autarquias comuns, autarquias simples que nós já estudamos aqui. Todas. Para o STF, Fundação Pública de Direito Público nada mais é do que uma autarquia. É uma autarquia. É uma espécie de autarquia. Uai, então seria uma espécie de autarquia para o Supremo Tribunal Federal? Sim. E isso você precisa saber para responder as questões de prova. Simples assim. Ficou claro? Tranquilo aqui? Então, Fundação Pública de Direito Público é uma espécie de autarquia segundo o STF. Então, tudo que você já sabe, que você estudou sobre autarquias, se aplica aqui às fundações públicas de direito público. Vou te dar um exemplo de Fundação Pública de Direito Público. IBGE, Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, Fundação Nacional de Saúde, que é a FUNASA, são exemplos de fundação pública. Já quero colocar aqui, um exemplo que é muito cobrado em prova, tá? Gente, deixa eu colocar uma cor diferente aqui, Se você fizer um concurso para trabalhar numa fundação pública de direito público, você vai ser um servidor estatutário. Então você vai ser um servidor estatutário. Então se você fez um concurso para trabalhar no IBGE, cargo de carreira, lógico, né? Na FUNAI, na FUNASA, você vai ser estatutário. Se for uma fundação pública federal, você vai ser regido pela Lei 8.112/90. Grave isso aí, viu? Que isso vai cair em prova. Agora, se você faz um concurso público para trabalhar numa fundação pública de direito privado, você vai ser um empregado público, ou seja, seletista. Empregado seletista. Uai, mas tem que fazer concurso? Tem que fazer o concurso. Para trabalhar numa fundação pública de direito privado, tem que fazer concurso. Entretanto, você vai ser seletista. Situação semelhante àquela de quem trabalha no Banco do Brasil, àquela de quem trabalha na Caixa Econômica. Situação semelhante. Você vai ser empregado seletista, ou melhor, empregado público seletista. Simples assim, tá bom? Gente, fundação pública de direito privado, ela não tem todas as prerrogativas de uma fundação pública de direito público, mas tem a maioria. Olha aqui uma diferença, Seus empregados são seletistas, apesar de ter que fazer concurso. Lá na FUNAI, não, são estatutários. Lei 8.112/90. Outra diferença, essa aqui que mais é cobrada em prova, vamos lá. Olha, vou até colocar aqui de cor diferente. Opa, volta aqui, eu me perdi aqui. Aí. Deixa eu ver que cor que eu posso colocar aqui, Vou colocar aqui desse roxão aqui, Gente, fundação pública de direito público é criada por lei específica. Criada por lei específica. Simples assim, tá? Criada por lei específica. Já a fundação pública de direito privado é autorizada, a criação dela é autorizada por lei específica. Então veja, a FUNAI foi criada diretamente pela lei, que é uma lei específica. Por quê? Porque a FUNAI é uma fundação pública de direito público. Já a Fundação Joaquim Nabuco, Fundação Joaquim Nabuco é uma fundação pública de direito privado que atua na região do Nordeste do Brasil. Ela atua muito na propagação, na difusão da cultura afro-ascendente, tá? Então, afro-ascendente, da cultura afro. Então, nesse caso, afro-ascendente mesmo, né? Então, nesse caso aí, você vai perceber que a Fundação Joaquim Nabuco ela atua mais em algumas regiões do país, tá? E nesse caso, ela foi criada diretamente pela lei? Não, porque ela é de direito privado. Ah, mas quem é que decide se vai ser direito público ou direito privado? Decisão do governo. É o governo que decide se vai ser direito público ou direito privado. Quanto mais importante for o serviço em termos de prestação direta,
maior tende a ser de direito público. Quanto mais for a possibilidade daquela atividade ser prestada pela iniciativa privada, digamos assim, maior a possibilidade da fundação pública ser de direito privado. Esse é o raciocínio que se faz. Então você, entendendo todas essas informações aqui, que eu coloquei nesse esqueminha, gente, dificilmente você vai errar uma questão de prova. Especialmente isso aqui, viu? Autorizada por lei, criada por lei. Essa é uma diferença das mais cobradas na hora da prova. Portanto, muita atenção quando o assunto for fundação pública. Fechou? Tranquilo aí? Então, ó, vou aproveitar para te avisar que aqui embaixo eu estou deixando um link para você se matricular no curso escrito, no nosso curso completaço em PDF. Sabe que o nosso curso tem mais de 5.000 questões comentadas, mapas mentais, resumos ao final de cada aula. É aquele curso que você fala assim, cara, eu não acredito. E a linguagem dele é a mesma linguagem que eu estou te passando aqui na aula. Nada de juridiquês, tudo bem explicadinho, tudo bem detalhado, tá? O link está aqui embaixo, é só você clicar e se inscrever. Eu tenho certeza de que você vai adorar a didática do curso. E se ficar alguma dúvida sobre o curso, é só entrar em contato comigo. Combinado? Bons estudos, sucesso para você, nos vemos na próxima aula. Até mais!